Olá, pessoas! Sejam bem-vindos à nossa segunda aula. Aqui quem fala é o Samuel, instrutor de filosofia do CPV da UEL. E hoje, nessa segunda aula, na verdade, uma parte 2 da aula um, nós vamos falar sobre uma das pessoas mais importantes da história do mundo. Na minha opinião, a uma pessoa que mais mudou o mundo e que permitiu que a gente vivesse num mundo como conhecemos hoje. Mas isso daí já é algo mais pessoal, já que muitas pessoas influenciaram o mundo para ser o mundo que a gente vive hoje, não é mesmo? Sem mais delongas, vamos falar sobre Sócrates e entender ele como o pai da filosofia. Por que esse título? Sem demorar muito, galera, segue no Instagram, @quenadasei, e o YouTube também, Não Sou Filósofo, o nome do canal, porque nessas plataformas eu vou estar tentando disponibilizar algum material extra e as próprias aulas para vocês também. É isso? Um abraço. Bom, retomando o que a gente estudou na aula passada, a gente compreende que a filosofia surge na Grécia, não é mesmo? E os primeiros filósofos, os pré-socráticos, eles buscavam entender o mundo através da natureza. Então, eles buscavam na natureza uma forma de explicar o universo, a cosmologia, né, nesse sentido. E então, a filosofia, ela tem um momento de mudança, porque a partir dessa nova etapa, ela se torna algo muito mais próximo da filosofia, até como a gente conhece nos dias de hoje. Por isso que eu digo que Sócrates é tão importante, gente. Ele influenciou todos os pensadores que vieram depois dele, querendo ou não. Bom, o que é essa mudança de pensamento? Ao invés da filosofia se concentrar nas questões cosmológicas e de explicação do universo físico, um novo grupo de pensadores está interessado nas questões humanas e sociais, buscando compreender o ser humano em si e as suas verdades, suas convicções, e entender tudo o que cerca o interno do ser, e não necessariamente a origem do universo e elementos materiais. E um dos grupos responsáveis por essa mudança de pensamento é um grupo também polêmico, porque muitas vezes não eram vistos como filósofos: os sofistas. Bom, os sofistas eram mestres da retórica e da oratória. Eles eram extremamente hábeis e eram professores que vendiam esses ensinamentos e vendiam discursos para serem feitos na Ágora, que era o centro político da polis, para seus alunos e para quem quisesse comprar, na verdade. E uma característica que concluía todos os sofistas e caracterizavam-os era que todos eram relativistas da verdade. E isso é o que incomodava tanto Sócrates, e é por isso que esse grupo é tão polêmico. Porque para os sofistas, a verdade não existia. Ou seja, a verdade, na realidade, é um ponto de vista. Tudo que existe são pontos de vistas das pessoas, e nada vai ser uma verdade absoluta. Uma frase de um célebre sofista, Protágoras, que traduz bem essa forma de pensar é: o homem é a medida de todas as coisas. Então, para Protágoras e para grande parte dos sofistas, o que acontece é: não existe um elemento único, uma verdade absoluta. O homem é a medida de todas as coisas. O homem vê todas as coisas e estabelece todas as coisas. Então, tudo é uma questão do ponto de vista desse homem. Bom, mas vamos retornar ao nosso personagem principal da aula de hoje, Sócrates. E por que Sócrates se incomodava tanto com essa forma de pensar dos sofistas? Bom, Sócrates se incomodava tanto porque Sócrates acreditava que uma verdade absoluta existia e que ela deveria ser buscada. Mas como que a gente vai buscar essa verdade para Sócrates? Sócrates acreditava que
o indivíduo conseguiria encontrar essa verdade em si mesmo, através de uma investigação reflexiva, através do questionamento do próprio indivíduo e da busca racional pelo conhecimento. Então, Sócrates, através do método socrático, o qual a gente vai conhecer um pouquinho mais para frente, ele questionava e buscava que as pessoas questionassem conceitos como o bom, o ruim, o justo, pois ele acreditava que era essencial o questionamento dos conceitos para que a gente conseguisse nos entender. E essa era a tarefa principal da filosofia, o que a filosofia deveria buscar. E, portanto, a gente tem uma das frases mais célebres de Sócrates: a vida irrefletida não vale a pena ser vivida. Pois Sócrates acreditava que se você simplesmente vivesse a sua vida realizando suas atividades cotidianas e desse sequência a ela da maneira mais natural possível, você não estaria vivendo. Porque para Sócrates, a gente deveria questionar o porquê das coisas e se aquilo que nós vemos como bom, se é bom, por que é bom, e entender o que vivemos para que assim a gente tivesse uma boa vida. Então, Sócrates, acima de tudo, era um amante do conhecimento. E algo que caracteriza bem a sua posição é que o conhecimento é bom e a ignorância é ruim. Portanto, devemos sempre buscar o conhecimento através da reflexão. Sócrates foi um dos maiores filósofos de todos os tempos, mas ele nunca escreveu um livro sequer e nunca constituiu uma escola formal como outros filósofos posteriores vieram a fazer. Então, nós devemos todo o conhecimento que temos a respeito do método socrático e da forma de pensar de Sócrates, grande parte a Platão. Outros indivíduos também escreveram sobre Sócrates, mas Platão, seu célebre pupilo, ele foi o responsável por registrar os diálogos de Sócrates e que permitiu que nós conhecêssemos as teorias e as formas de pensar de Sócrates como temos até hoje. Bom, para entender a forma de pensar de Sócrates e esses elementos que eu disse e que podem parecer muito abstratos, como buscar a verdade, questionar a vida, viver de forma reflexiva, a gente vai entender o método socrático. E assim, esses elementos posteriores vão ficar muito mais claros. O método socrático era algo bastante simples, e ele constituía-se basicamente de um interrogatório constante, num diálogo, claro, provocativo, questionador, com todos os cidadãos de Atenas. E por isso, Sócrates mesmo se via como um moscardo, uma mosca grande, incômoda. Por quê? Bom, o método socrático, então, esse diálogo, acontecia da seguinte forma: Sócrates saía por Atenas, sempre com seus discípulos, alguns seguidores e admiradores da sua forma de pensar, e realizava conversas com os mais diversos cidadãos daquela cidade. E nessas conversas, Sócrates os questionava e assim ele via-se como um provocador, como uma mosca que pegava um elemento que estava até então em paz, ou seja, o suposto conhecimento desse indivíduo, e o questionava e o atormentava, fazendo com que esse indivíduo, por si só, começasse a questionar também. Então, esse era o método socrático, com o auxílio da dialética, o diálogo, e a ironia. Sócrates acreditava que era possível se alcançar a maiêutica. O que constitui a maiêutica? A maiêutica, no caso, é um parto de novas ideias.
o ato de dar à luz a verdade. Então, Sócrates, aqui fica muito mais claro quando a gente fala do conceito de verdade, que ele acreditava que através desse tipo de reflexão, utilizando da dialética para se alcançar a maiêutica, nós estaríamos mais próximos da verdade. Então, Sócrates, além de ser um moscardo, uma incômoda mosca que atormentava com seus questionamentos os cidadãos de Atenas, também via o papel do filósofo como algo próximo a uma parteira, porque com o auxílio do filósofo e dos seus questionamentos, o próprio indivíduo dava o parto a uma ideia que foi constituída através do questionamento de suas premissas iniciais, e assim ele dava luz a uma verdade, ou estava, pelo menos, mais próximo da verdade. Mas, assim como Sócrates nunca escreveu e sempre realizou diálogos, acho que a gente consegue compreender melhor o método socrático através de um diálogo e de um exemplo. E aqui eu trouxe um exemplo para vocês. A gente pode concluir que esse azulzinho questionando pode ser Sócrates ou alguém que seguiu o método socrático e está questionando um cidadão ateniense. Então vamos lá. Você acha que os deuses sabem tudo? Sim, porque são deuses. Alguns deuses discordam de outros? Sim, claro que sim. Eles estão sempre brigando. Isso é bem característico da mitologia grega, né, pessoal? Então, os deuses discordam sobre o que é verdadeiro e certo? Imagino que sim. Então, algum desses deuses podem às vezes estar errados. Pode ser. Logo, então os deuses não podem saber tudo. Vocês conseguem compreender? Porque se existe essa discordância, então os deuses não têm um conhecimento de tudo, porque senão eles não discordariam. E nesse caso, a gente consegue observar claramente o método socrático, porque ele parte de uma premissa que o interlocutor acredita ser verdadeira e através de questionamentos utilizando da ironia socrática, a gente alcança um novo conhecimento, uma nova verdade. Nesse caso, que os deuses não podem saber de tudo. Então, o método é de examinar um argumento por meio da discussão racional a partir de uma posição de ignorância. E por que é tão importante essa posição de ignorância? Bom, essa posição de ignorância, ela caracteriza até a forma que surgiu o método socrático. Pois diz a lenda que o oráculo de Delfos, de Atenas, o oráculo era uma espécie de fonte mística dos conhecimentos, muito ligado à religião e tinha a função e era vista como fonte de sabedoria, galera. Acho que todo mundo tem mais ou menos essa ideia. Bom, o oráculo de Delfos foi questionado e os cidadãos perguntaram ao oráculo: é, quem é o homem mais sábio de Atenas? Quem é o homem mais sábio do mundo? E então o oráculo de Delfos respondeu: não há ninguém mais sábio do que Sócrates. E Sócrates, ao saber disso, ficou extremamente inconformado, porque ele pensou: bom, eu acho que eu não sei das coisas. Então, como eu posso ser a pessoa mais sábia de Atenas? E Sócrates falou: claramente, existem pessoas mais sábias do que eu por aí. E nesse momento, Sócrates foi questionar juízes a respeito do conceito de justiça, por exemplo, os sofistas e políticos e diversas pessoas por Atenas. E questionando aqueles que ele acreditava serem sábios, através do método socrático, ele percebeu uma realidade. Todos acreditavam que realmente sabiam de algo. Os juízes realmente acreditavam que sabiam o conceito de justiça. Os políticos que sabiam realmente o que era democracia e assim por diante. Mas Sócrates, através do questionamento,
percebeu que o que essas pessoas acreditavam que sabiam, na realidade, não eram conhecimentos verdadeiros. Eram premissas falsas que, através da reflexão, eram quebradas, assim como a premissa do você acredita que os deuses sabem tudo. E nesse momento, Sócrates percebeu que, realmente, ele era o homem mais sábio de Atenas, mas não por saber algo, e sim por ser o único que reconhecia a sua ignorância, e que, a partir desse momento, reconhecendo a sua ignorância, ele poderia, através do método reflexivo e da busca racional, encontrar a verdadeira definição das coisas, a verdade real e absoluta. Portanto, tem aí a frase que acho que é a mais conhecida de Sócrates: só sei que nada sei. Porque o verdadeiro sábio não é aquele que acredita que sabe as coisas, mas aquele capaz de reconhecer a própria ignorância diante do mundo. E não que a ignorância fosse celebrada. Sócrates nunca faria isso, porque era um amante do conhecimento. Mas reconhecer a sua própria ignorância era o primeiro passo que Sócrates acreditava que as pessoas deveriam dar para buscar o verdadeiro conhecimento. Portanto, só sei que nada sei. Bom, o método socrático ficou muito conhecido e Sócrates ficou bastante famoso por Atenas e assim ganhou vários discípulos. Só que ao mesmo tempo que Sócrates ganhou vários discípulos, Sócrates também realizou diversos inimigos, porque a sua principal função, então, através do método, era caracterizada por questionar os poderosos, os que acreditavam ser sábios e aqueles que ocupavam as situações de comando da sociedade ateniense. Sendo assim, Sócrates, ao realizar questionamentos constantes em volta de toda a sociedade e ganhando inimigos poderosos, foi acusado de não reconhecer os deuses impostos pelo Estado, introduzindo novas divindades, no caso por questionar sempre, e corromper a juventude, pelo fato de ter angariado a si diversos discípulos. Sócrates, porém, não recuou dessas acusações e foi a julgamento. E, como foi acusado, Sócrates foi condenado em 399 a.C. à morte. Porém, era comum na época que os acusados à pena capital, à pena de morte, tivessem a opção de uma pena alternativa, no caso, o exílio. Mas como o próprio Sócrates se caracterizava como um moscardo, aquele que estava ali não para dar respostas, mas para questionar e para causar desconforto na sociedade, pois só assim ela encontraria o conhecimento, ele decidiu permanecer com a sentença de morte, porque ele a reconhecia como injusta, e mesmo argumentando, ela foi dada a ele. Portanto, ele acreditava que, mantendo essa posição, ele causaria tamanho mal-estar dentro da sociedade que a própria sociedade, os próprios indivíduos, através do seu método, começariam a se questionar. Portanto, Sócrates, nem em seu leito de morte, deixou de causar incômodo e questionar essa sociedade. E então, em 399 a.C., Sócrates toma um cálice de cicuta, um veneno comum da época, e morre diante de seus discípulos. Aí a gente tem uma das obras muito conhecidas, que é o julgamento de Sócrates. E a gente vê ele ali pegando o cálice e todos os seus discípulos o acompanhando nesse momento. Sócrates foi condenado à morte
basicamente por questionar a base da moralidade ateniense e seus conceitos estabelecidos. Bom, e sendo assim, a gente consegue compreender por que Sócrates e por que eu disse na minha posição pessoal que Sócrates foi a pessoa que mais influenciou o mundo como vivemos hoje. Porque esse espírito de questionamento para em busca da verdade e do que é racional foi o que influenciou todos os filósofos que vieram posteriormente a Sócrates. Sócrates não é unânime e seus conhecimentos estabelecidos são dogmáticos, mas a influência de sempre questionar é algo que torna a filosofia viva até hoje e faz com que sempre tenhamos incumbidos do método socrático para realizar o conhecimento. Sócrates, então, era totalmente um inimigo dos dogmas e do conhecimento dogmático. E é o que a filosofia largamente vem fazendo há centenas de anos, questionando os dogmas de uma sociedade que acredita já ter as respostas. Beleza, pessoal? Bom, em questão de matéria, acho que era isso que eu tinha que falar. Vamos buscar fazer alguns exercícios aqui, só para ver se a gente compreendeu bem os princípios de Sócrates e para a gente garantir aqueles pontinhos no vestibular, não é? Leia o trecho abaixo que se encontra na Apologia de Sócrates de Platão e traz algumas das concepções filosóficas defendidas pelo seu mestre. Vamos lá então, pessoal. Com efeito, senhores, temer a morte é o mesmo que se supor sábio quem não o é. Porque é supor que sabe o que não sabe. Ninguém sabe o que é a morte, nem se porventura será para o homem o maior dos bens. Todos a temem como se soubessem ser ela o maior dos males. A ignorância mais condenável não é essa de supor saber o que não se sabe? Então aí, ó, um trecho bem típico de Sócrates. Com base no trecho acima e na filosofia de Sócrates, assinale a alternativa incorreta. Vamos lá, pessoal, observar junto essas alternativas. A. Sócrates prefere a morte a ter que renunciar à sua missão, qual seja buscar por meio da filosofia a verdade, para além da mera aparência do saber. Olha, gente, eu diria que essa aqui parece correta, vocês não acham? Porque buscar por meio da filosofia a verdade, ao contrário da mera aparência do saber, além, né, desses dogmas, é bem o que a gente estava vendo durante essa aula sobre Sócrates, não é mesmo? Então, vamos para a próxima. B. Sócrates leva o seu interlocutor a examinar-se, fazendo-o tomar consciência das contradições que traz consigo. Caramba, tá aí, pessoal, um belo resumo do método socrático. Então, com certeza eu diria que a B não seria incorreta, né? Mas vamos dar uma sequência. C. Para Sócrates, pior do que a morte é admitir aos outros que nada se sabe. Já tá estranha. Deve-se evitar a ignorância a todo custo, ainda que defendendo uma opinião não devidamente examinada. Nossa, eu diria que isso aí está bem incoerente com a visão de Sócrates, na verdade, porque examinar as suas posições e questionar elas a todo momento é o que define o método socrático. E reconhecer a sua ignorância é o primeiro passo para se alcançar o conhecimento. Acho que a única parte verdadeira dessa alternativa é que Sócrates realmente concordava que deve-se evitar a ignorância, mas o resto parece bem incoerente, pessoal. Mas vamos ver a D para saber. Para Sócrates, o verdadeiro sábio é aquele que, colocado diante da própria ignorância, admite que nada sabe. Admitir não saber, quando não se sabe, define o sábio, segundo a concepção socrática. Tá aí. Acho que não preciso nem dizer muito que para não ficar repetindo algo que realmente a gente já está falando aqui faz tempo. Então, examinando assim,
a gente tira a conclusão que o que está incorreto, né, é a C. Todos concordam, pessoal? Não posso ouvir vocês, mas espero que sim. Vamos para o segundo exercício. Na antiga Grécia, o filósofo Sócrates ficou famoso por interpelar os transeuntes e fazer perguntas aos que se achavam conhecedores de determinado assunto. Mas durante o diálogo, Sócrates colocava o interlocutor em situação delicada, levando-o a reconhecer sua própria ignorância. Em virtude de sua atuação, Sócrates acabou sendo condenado à morte sob a acusação de corromper a juventude, desobedecer às leis da cidade e desrespeitar certos valores religiosos. Considerando essas informações sobre a vida de Sócrates, assim como a forma pela qual seu pensamento foi transmitido, pode-se afirmar que sua filosofia. Vamos ver, pessoal. A. Transmitia conhecimentos de natureza científica. Acho que não, né? Porque Sócrates ele se distancia, né, dos pensadores pré-socráticos. A gente está num novo paradigma da filosofia. Mas vamos deixar, vamos examinar as outras. B. Baseava-se em uma contemplação passiva da realidade. Contemplação passiva, com certeza não, né, gente? Porque o conhecimento e o questionamento ativo e constante era o que caracterizava o nosso grande pensador. C. Transmitia conhecimentos exclusivamente sob a forma escrita entre a população ateniense. Bom, como foi dito, né, Sócrates nunca escreveu nada, gente, então também parece falso isso daqui. D. Ficou consagrado sob a forma de diálogos, ficou consagrada, no caso, desculpa, sobre a forma de diálogos, posteriormente redigidos pelo filósofo Platão. Tá aí, realmente, quem redigiu os diálogos tão consagrados foram Platão. É exato. Essa daí parece verdadeira. E procurava transmitir às pessoas conhecimentos de natureza mitológica. Não, não, não. Essa daí, gente, a gente já pode descartar, porque no caso a gente está avançando cada vez mais no conhecimento racional, filosófico e se distanciando um pouquinho aí cada vez mais do mito. Então, com certeza, Sócrates não era uma pessoa que transmitia às outras o conhecimento mitológico, né? Sendo assim, por exclusão, a gente consegue concluir que D, não é, pessoal? É a resposta correta para essa questão. Gente, a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado e tenham conseguido absorver um pouco desse conhecimento e aprender um pouquinho sobre esse grande pensador. Gostaria de agradecer a sua atenção. Sigam novamente o Instagram, @quenadasei. Acompanhem também no canal do YouTube Não Sou Filósofo. Muito obrigado e até a próxima aula.